Bem, boa noite a todos da turma do oitavo A, Direito Administrativo 2, dia 28/10/2020. Vamos dar continuidade aí à nossa aula sobre serviços públicos. Bom, até onde me recordo, Fabiane, nós começamos aí a falar sobre concessão de serviço público, não foi? Vamos começar a intervenção. Intervenção, isso mesmo. No nosso último aula, né, nós falamos aí sobre a concessão, o conceito legal, né, da Lei 8.987/95, falamos o porquê das concessões, né, ocorre a concessão, em regra, por dois motivos, ou é pela incompetência estatal técnica, ou é pela incompetência econômica do Estado. Passamos para vocês um conceito, passamos também as características, né? Existência de um poder concedente, a concessão, de um lado nós temos o Estado, do outro nós temos uma pessoa jurídica, um consórcio de empresas, a cobrança de tarifa como ferramenta de remuneração da concessionária, o princípio do controle do contrato, que leva a administração pública a fiscalizar esse serviço, tendo em vista que o serviço continua sendo público, o Estado é o titular da tarefa, o que ele transferiu foi apenas a execução, e a natureza jurídica da concessão, que se trata de um contrato consorcial. Falamos das diversas, citamos, né, pelo menos, as diversas formas de concessão, concessão de serviço público precedida de obra, as demais modalidades de concessão. Falamos sobre a amplitude e aplicabilidade da Lei 8.987/95, que se trata de uma lei nacional, né? Ou seja, todos os entes federados devem adotar essa lei, devem seguir essa lei, mas, né, o Estado, o município, o Distrito Federal e a União podem legislar sobre o tema concessão de forma específica, sem contrariar a lei geral. Falamos sobre o ato de motivação da outorga, né, que tem previsão no artigo 5º da Lei 8.987/95, tem que caracterizar e apresentar os motivos da concessão, os motivos dessa outorga, apresentando seu objeto, sua área e seu prazo de duração. Falamos uma ideia, né, uma ideia não, um conceito mesmo de serviço público adequado, que deve ser prestado pela concessionária, quando será adequado, quando atender os princípios elencados no parágrafo 6º do artigo, no parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 8.987, né? Falamos sobre direitos e deveres dos usuários, em especial na aplicação do Código de Defesa do Consumidor contra as concessionárias. O usuário do serviço público prestado por uma concessionária pode se valer aí do CDC, sempre que a norma consumerista for mais vantajosa. Falamos sobre a política tarifária, falei para vocês que não se faz necessário, em regra, disponibilizar o poder público um serviço paralelo para que a tarifa possa ser cobrada. O Estado pode, ou melhor, a concessionária pode cobrar a tarifa independentemente, em regra, independentemente de que o serviço seja prestado de forma alternativa por parte do Estado, né? Falamos sobre a licitação, sobre os contratos, ficamos aí na intervenção. Bom, o que é intervenção? Que processo é esse? E aí nós temos que voltar lá no serviço adequado, no conceito de serviço adequado apresentado no parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 8.987/95. Quando nós falamos em serviço adequado, com base no parágrafo 1º, nós falamos que será adequado o serviço que atender uma série de princípios. A regularidade, a continuidade, modicidade de tarifas, né? A generalidade, a eficiência, a atualização. Atendido esse conjunto de princípios que estão apresentados no parágrafo 1º do artigo 6º, o serviço será adequado. Agora, e se, né? E se o serviço não for adequado? E mais, e se a concessionária ou permissionária não estiver cumprindo
com as cláusulas contratuais, regulamentares e legais pertinentes a esse serviço. Quando chega a notícia ao poder público, ao poder concedente, de que a concessionária não está prestando um serviço adequado, ou não está cumprindo com as regras legais, contratuais, o Estado pode, dependendo da gravidade do caso, promover um processo de intervenção, onde ele vai intervir no serviço por um período de tempo, com alguns objetivos. Ele começa, né, através de um interventor ou não, com a nomeação de um interventor ou não, a garantia da manutenção desse serviço que é prestado pela concessionária e também verificar se a concessionária realmente vem ser apresentando um serviço inadequado. Então, a intervenção tem esse papel de buscar, verificar, constatar se realmente o serviço é adequado, se realmente a concessionária vem cumprindo com as regras legais e contratuais. Bom, como é que vai funcionar essa intervenção? Né? Primeiro, cabe ao chefe do executivo decretar a intervenção. Então, nós teremos um ato administrativo, um decreto do chefe do executivo, determinando a intervenção. No lapso temporal máximo de 30 dias, no máximo em 30 dias, depois de devidamente publicado o decreto, deve ser instaurado o processo administrativo de intervenção. Então, tudo nasce através de um ato do chefe do executivo, decretar. Então, esse ato é devidamente publicado e no prazo de 30 dias deve ser instaurado o processo de intervenção. Durante esse período da intervenção, o Estado passa, através de um interventor ou através de uma pessoa indicada, a verificar se realmente o serviço prestado por essa concessionária está atendendo às regras legais e contratuais. E durante todo esse período da intervenção, o interventor nomeado é o responsável administrativo, criminal e civil pelo serviço prestado. Então, o interventor, ele responde durante todo o período da intervenção, administrativamente, civilmente e criminalmente pelos atos que ele vai executar dentro da intervenção. Quem é essa figura? Quem que é o interventor? Em regra, é uma pessoa de confiança do chefe do executivo e que tenha, é óbvio, conhecimento sobre a tarefa que é prestada por aquela concessionária. Tá? Professor, esse processo de intervenção vai durar ad eternum? Não. O prazo máximo de duração de um processo de intervenção é 180 dias. Ao final desses 180 dias, o interventor deve fazer um relatório final apontando tudo o que foi realizado durante esse período. E também indicando possíveis sanções ou não. Da mesma forma, esse interventor deve prestar contas, conforme está previsto lá no artigo 34 da Lei 8987/95. Então, no final dos 180 dias, o processo de intervenção vai ser finalizado através desse relatório do interventor, através da prestação de contas desse interventor, e esse processo de intervenção vai ser encaminhado às autoridades competentes. Chefe do executivo, secretários e assim por diante. Qual o ponto mais importante da intervenção? É que a intervenção, ela pode levar a uma das formas de extinção do contrato de concessão. Então, o contrato de concessão, ele tem várias formas de extinção, mas uma das formas de extinção é justamente a caducidade. E a caducidade, conforme a gente vai ver daqui a pouco, ela decorre da má execução da tarefa,
ela decorre, né, do desrespeito às regras contratuais, do desrespeito às regras legais. Tranquilo até aí? Tranquilo? Bom, vamos lá então. Esse é o processo de intervenção, tá? Meios de extinção do contrato de concessão. Quais são as ferramentas de extinção do contrato? Primeira delas, né? Se extingue o contrato de concessão, conforme previsto lá no artigo 36 da Lei 8987/95, pela reversão. O que é a reversão? Gente, de forma muito simples, reversão é a morte natural do contrato de concessão. É o fim natural do contrato de concessão. Nós aprendemos, né, nas aulas anteriores, que a concessão é um contrato administrativo por tempo determinado, prazo certo. Então, são 30 anos, são 10 anos, são 5 anos, são 20 anos, prazo determinado, prazo certo. Então, a partir do momento que a concessão tem prazo certo, ela tem termo inicial e termo final pré-determinado. Com o advento do termo final, nós temos a reversão. Então, a reversão é o fim natural do contrato de concessão. Beleza até aí? Tranquilo? Vamos lá, então. Segundo instituto de extinção do contrato de concessão, a encampação. Encampação já é diferente. No decorrer, olha só, no decorrer, durante a execução do contrato de concessão, em razão de interesse público, motivado por interesse público, em razão de interesse público, o Estado retoma a tarefa. Então, a concessão é de 20 anos. No 10º ano, o Estado vai lá, opa, peraí, tem um interesse público aqui, um interesse coletivo, nós vamos retomar a tarefa. Essa tarefa não mais será desempenhada por uma concessionária. E aí vem sempre aquela pergunta que está relacionada a isso aqui. Gente, nesse caso, cabe indenização? Será que a concessionária pode pedir indenização? O que vocês acham? Você acha, Fabiane? Uai, professor, eu acho que sim. Uhum. Por quê, né? Por que sim? Vamos É entender? porque eles assinaram por um tempo determinado, aí no caso ele está rompendo antes do tempo. Isso. E será que essa concessionária, ela investiu? Com certeza. Olha só, o que eu falei para vocês? A concessão, em regra, se dá por 2 motivos: incapacidade técnica ou incapacidade financeira. Então, houve um investimento da concessionária. Com o investimento da concessionária, ela vai recompor todo esse investimento através do quê? Da cobrança, da tarifa, do preço público. Então, o que a gente tem que perguntar? Olha, será que essa concessionária, né, ela já conseguiu recompor todos os investimentos que ela fez? Gente, não é sempre que cabe indenização pela mera encampação, tá? Vai caber indenização quando existir efetivo prejuízo à concessionária. Existindo efetivo prejuízo à concessionária, se ela não conseguiu recompor todo o investimento que ela fez, ela tem o direito à indenização. Ah, professor, mas tinha mais 10 anos. Então ela vai querer também a expectativa que ela tinha de lucro, ela pode requerer isso? Não. Lucros cessantes? Não. Por que não? Supremacia do interesse público. Ela vai requerer indenização do efetivo prejuízo, do que ela não conseguiu trazer de volta para os seus cofres. Na reversão, no primeiro instituto, fim do contrato. Há que se falar em indenização, gente? Aí não, né? Na reversão, a reversão é a extinção do contrato em razão do termo
final. Então, não há que se falar em indenização. Mas na encampação, a gente pode pensar assim na indenização. Sempre que a concessionária conseguir demonstrar que todo o investimento que ela fez ainda não foi buscado de volta. A concessionária não é amiga do Estado, não é amiga da escola. A concessionária é uma pessoa jurídica de direito privado que é parceira do Estado, mas objetiva lucro. O objetivo dela é lucro. Então ela não pode ficar em prejuízo sob pena de trazer uma insegurança nas relações do Estado com a iniciativa privada. Bom, os dois primeiros institutos, então, de extinção, reversão e encampação. Terceiro instituto, justamente a caducidade, que, em regra, decorre de um processo de intervenção. O que é a caducidade? É o fim do contrato de concessão motivado pela concessionária. A concessionária não está prestando um serviço adequado. A concessionária não está cumprindo com as regras contratuais, com o dispositivo legal. Logo, nós temos a possibilidade de extinção do contrato pelo Instituto da Caducidade. A caducidade do contrato de concessão nada mais é do que extinção desse contrato de concessão com fundamento na má execução da tarefa e no descumprimento de cláusulas contratuais legais por parte da concessionária. Ok? Vamos que vamos. Então vamos lá, ó. Quarto instituto, rescisão da concessão por iniciativa da concessionária. Isso pode? Será que a concessionária pode virar para o Estado e falar assim, opa, peraí, eu não quero prestar o serviço mais não, eu quero a rescisão contratual? Será que pode? Gente, não pode. A não ser que ela vai para a via judicial. Algum motivo, o motivo é dado pelo poder público. Agora, quem está descumprindo cláusulas contratuais é o poder público, que motiva e fundamenta uma ação da concessionária contra o poder concedente e, com a sentença positiva em favor da concessionária, sentença transitada em julgado, a concessionária pode suspender a execução da tarefa. Joia? Então, a rescisão de iniciativa da concessionária, gente, deve ser buscada pela via judicial. Professor, fala, Maria. No caso de falência, por exemplo, aí precisa ter o trânsito em julgado, por exemplo, declarando falência, para poder ter essa quebra do contrato. Até mesmo recuperação judicial, por exemplo. Legal. Legal demais isso. Por quê? Porque conforme a gente vê na doutrina e na lei 8.666/93, que é a lei geral dos contratos e licitações, a gente vê lá que a exception non adimplente contractus, ela é relativizada, né? Aqui nos contratos administrativos. E aí, fala-se em um prazo, né? Para que a empresa possa paralisar a prestação do serviço quando o pagamento é feito diretamente pelo Estado. Aqui, na regra da concessão, salvo algumas exceções, quem paga não é o Estado, quem paga é o usuário do serviço. Tem algumas exceções, mas sim, na grande maioria das vezes, quem paga o serviço prestado pela concessionária é o próprio usuário. Tem algumas decisões dos tribunais aí, em especial do Tribunal de Contas da União, que tem aceito, viu, Maria Beatriz, a suspensão do contrato nos casos de falência ou risco de falência. Se a empresa consegue demonstrar aí que ela está em risco de falência, que ela está falindo, aí o Tribunal de Contas tem relativizado essa ideia aqui nossa. Tá? Então já tem algumas decisões do Tribunal de Contas
em especial da União, já tem algumas decisões também no judiciário sobre isso, tá bom? Mas qual que é a regra? Rescisão de iniciativa da concessionária, via judicial. É óbvio, depois que ela está falida, que ela está entrando em falência, gente, isso aí, como, como diz lá na roça, né? O boi foi com a corda, né? Muito difícil ela, se ela está realmente numa situação de falência, ela continuar prestando o serviço, viu, gente? É óbvio que isso depende, né, muito da estrutura do serviço, das características do serviço. A gente pode pegar, por exemplo, como exemplo de concessionária de serviço público aí que está passando por uma dificuldade há alguns anos, né, desde 2018, a maior recuperação judicial desse país, né, não sei quantos bilhões, né, mais de 80 bilhões, que é da Oi. A Oi é uma prestadora de serviço, uma concessionária. Por enquanto, ela está prestando serviço. Por enquanto, ela está prestando serviço. E, na verdade, eu acho que já foi até, está em fase de recurso, mas já foi até, está até discutido se realmente vai ser decretada a falência ou não, né? Mas ela está prestando serviço ainda. Mas isso depende muito das características do serviço também. Tá certo? Vamos lá, então. Certo. Obrigada, professor. De nada. Outra forma de extinção do contrato de concessão é a anulação. Aqui tem uma observação bacana. A ideia de anulação vocês já conhecem. É um vício, uma irregularidade. Se no contrato de concessão tem um vício, tem uma ilegalidade, se o contrato de concessão não foi confeccionado dentro do ordenamento jurídico, e esse vício é grave, não tem outro caminho. Ele será declarado nulo. Agora, por outro lado, se o vício é leve, podemos sanar, corrigir. Instituto da sanação, que nós estudamos no mês passado, né? Do aproveitamento. Pode acontecer? Pode. Se realmente o vício é insanável, declara-se a nulidade. Mas vamos lá? Isso nós estamos falando do contrato de concessão. Mas e se o vício insanável foi encontrado na licitação que deu origem à concessão? O contrato também tem que ser declarado nulo? Sim ou não? O que vocês acham? Ó, a licitação foi viciada, né? Houve lá, por exemplo, um conluio entre os participantes para que a empresa X fosse vencedora. Teve o contrato de concessão. Será que esse contrato de concessão vai ser mantido? Ou será que o vício aí vai atingir também o contrato de concessão? Né? Óbvio que vai, viu, gente? Então, se o vício for na licitação que deu origem ao contrato de concessão, o contrato também, por decorrência lógica, também será declarado nulo, não só a licitação. Tá? Mas tem um agravante aí ainda. Lembra que nós falamos na aula passada, e hoje eu fiz uma retomada, sobre o ato de motivação da delegação, ou outorga, da concessão, que está previsto lá no artigo 5º da Lei 8987/95. O que é o ato de motivação? Antes mesmo da licitação, o poder concedente deve publicar um ato apresentando os motivos pelos quais está sendo feita a concessão. Nesse ato, apresenta-se os motivos, apresenta-se o objeto, discrimina a atividade e o prazo da concessão. Será que esse documento é importante? Qual que é o grau de importância desse documento? Será que os dados, estando incorretos, de forma maliciosa, né, para beneficiar a empresa A ou B, será que vai viciar todo o processo? O que vocês acham? Com certeza sim, né? Então, olha só. O contrato será declarado nulo se o vício ocorreu no contrato, se o vício insanável ocorreu na licitação, ou ainda, se o vício insanável ocorreu no ato de motivação, que dá origem à licitação e o contrato de concessão.
É prévio à licitação e ao contrato de concessão. Se eu não discrimino o objeto de forma correta, eliminando, assim, a participação de várias empresas da licitação, é óbvio que eu tenho um vício aí e não tendo a possibilidade de sanar esse vício, que vai ocorrer também é que esse ato de motivação vai acabar por viciar a licitação e o contrato de concessão. E, por fim, né, a questão da falência. Falência ou extinção da empresa. Se a empresa for declarada falida mesmo, for feita a declaração de falência, extingue-se o contrato de concessão. Né? A discussão que se tem, que até a Maria Beatriz levantou, e no caso de recuperação judicial, né? No caso de recuperação judicial, enquanto ela estiver conseguindo prestar o serviço, não se suspende ou não se extingue a concessão. Agora tem um outro ponto. Falência ou extinção da empresa, né? Agora tem outro ponto. E se nós estivermos falando de uma permissão? Diferente da concessão, conforme a gente vai anotar daqui a pouco, a permissão, diferente da concessão, a permissão, ela pode ser conferida a pessoa jurídica ou pessoa física. Beleza? A concessão é conferida a quem? Pessoa jurídica ou consórcio de empresas. A permissão é conferida a pessoa jurídica ou pessoa física. Então, houve uma permissão de serviço público para o fulano, pessoa física, pessoa natural. A permissão permanece se ele vier a falir. Aí não seria falência, né? Seria o quê? Insolvência civil. Ou ainda, com seu falecimento, ou ainda, com a sua incapacidade. É óbvio que não tem como permanecer, tá, gente? Então, se nós estivermos tratando de uma permissão e ocorrer a insolvência civil, se ocorrer o falecimento, se ocorrer a incapacidade absoluta do permissionário, nós teremos também a extinção dessa permissão. Beleza? Tranquilos? Vamos lá, ó. O que a gente vai fazer agora? Trazer uma distinção para vocês entre os três institutos: concessão, permissão e autorização de serviço público. Concessão, permissão e autorização de serviço público. Vamos fazer uma distinção aí em 4 tópicos. Em que pese esteja no material, quem quiser anotar, tá? Então, distinções ou principais distinções entre concessão, permissão e autorização de serviço público. 2 pontos. Principais distinções entre concessão, permissão e autorização de serviço público. 2 pontos. Letra A. Quanto à natureza jurídica. Letra A. Quanto à natureza jurídica. Quanto à natureza jurídica. Prestem atenção aqui, meus queridos. Depois vocês anotam. Vou explicar, a gente anota depois. Enquanto a concessão e a permissão são contratos administrativos em espécie, a autorização é um ato administrativo discricionário precário. Tá? Então, a natureza jurídica da concessão e da permissão é a mesma, são contratos administrativos. A natureza jurídica da autorização é um ato administrativo discricionário e precário. Presta atenção aqui. Cuidado com permissão. Cuidado com permissão. Por que cuidado? A permissão, ela sempre foi estudada, e ela é, de fato, no direito administrativo, um ato administrativo. Permissão não é contrato. Professor, mas o senhor acabou de falar que é.
Sim, eu estou falando que a Lei 8987/95 trouxe a permissão como contrato. Então, a Lei 8987/95 inovou na órbita jurídica, trazendo natureza da permissão distinta do que sempre foi estudado. A permissão sempre foi estudada como ato. Só que a permissão de serviço, com fundamento expresso na Lei 8987/95, se trata de um contrato administrativo em espécie. Então, cuidado com permissão. Certo? Próxima aula nossa, a gente vai falar sobre domínio público, sobre bem público. Aí, no final do conteúdo, bens públicos, a gente fala sobre a transferência do uso dos bens públicos para o particular. A gente vai falar de concessão, permissão e autorização de uso de bem público. Aí essa confusão fica bacana. Que é o que geralmente cai em prova. Tá? Essas ferramentas de transferência para o particular, viu, Cássia? Tá suspirando fundo aí já. A transferência, né, do bem, do uso do bem público pelo particular, para o particular. Também concessão, permissão e autorização especial de uso de bem público. E aí a permissão volta a ter destaque de novo. Tá certo? Mas por hoje, vamos lá. Letra A, quanto à natureza jurídica. Né? Anotem. Quanto à natureza jurídica. Coloca assim, ó. Enquanto a concessão e a permissão, são contratos administrativos em espécie, a autorização é um ato administrativo discricionário e precário. A autorização é um ato administrativo discricionário e precário. Tranquilo até aí? Então coloquem, ó, letra B. Letra B. Quanto aos envolvidos. Acabei de falar para vocês, né? A gente só não anotou. Gente, de um lado sempre vai ter o poder concedente, de um lado sempre vai ter o poder público, e do outro. Na concessão, do outro lado vai estar pessoa jurídica ou consórcio de empresa. Na permissão, na autorização, do outro lado vai estar pessoa jurídica ou pessoa física. Então, qual a conclusão que eu posso chegar? Não teremos concessão conferida à pessoa física. E não teremos consórcio de empresas na permissão e na autorização. Tá joia? Então, vamos lá, ó. Quem quiser anotar. Coloca assim, ó. A concessão será conferida a pessoa jurídica ou consórcios de empresa. Ou consórcio de empresas. A concessão será conferida a pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Enquanto a permissão e a autorização serão atribuídas à pessoa jurídica
serão atribuídas à pessoa jurídica ou pessoa física. Pessoa jurídica ou como? Ou pessoa física. Ou pessoa física. Então, a permissão e autorização, do outro lado, de um lado o poder público, do outro lado, ou eu tenho uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Como permissionário, como autorizatário. Né? Os nomes são esses. Permissionários de serviço público, autorizatários de serviço público. Quem os são? São pessoas jurídicas ou pessoas físicas. Certo? Letra C. Quanto a duração ou precariedade. Quanto a duração ou precariedade. Preste atenção aqui. Concessão, permissão, autorização. Traçando uma linha descendente, indo do que envolve mais dinheiro para o que não envolve ou quase não envolve dinheiro, nós temos primeiro a concessão, onde são investidos os maiores valores, depois a permissão e, por fim, a autorização. Se na concessão está envolvido os maiores investimentos, ela tem que ter mais estabilidade ou menos estabilidade que a permissão e a autorização, gente? O que vocês acham? Você, Fabiane, é empresária. Você vai investir 500 milhões. Você quer um contrato mais estável ou mais precário? Estável. Aí que é a ideia, então. Quanto maior o dinheiro envolvido, mais estabilidade. Quanto menor o dinheiro envolvido, mais precariedade. Ok? A concessão é um contrato por tempo determinado, justamente por isso. O tempo determinado dá uma estabilidade maior à concessão. Olha, você empresário, a Fabiane, que está investindo 500 milhões, ela tem um prazo aí de 20 anos para fazer o quê? A recomposição de todos esses valores. Então, o contrato tem termo inicial, termo final, traz uma segurança maior, tem uma estabilidade maior, tem pouca precariedade ou nada de precariedade, ele tem certa estabilidade. Óbvio que essa estabilidade, ele tem estabilidade, né? Só que essa estabilidade não é de ordem absoluta, né? Porque a gente viu a possibilidade de uma encampação, tá? Então não é de ordem absoluta, mas ele tem estabilidade. O concessionário tem estabilidade. Não é de ordem absoluta, mas ele tem estabilidade. A permissão, menor valor. Logo, é um contrato. Mas é um contrato por tempo indeterminado. Tem uma instabilidade maior, uma precariedade maior do que a concessão? Com certeza. Tá? Por quê? O investimento foi menor. O prazo é indeterminado. A qualquer momento, uma certa precariedade ou uma certa estabilidade. Dependendo do jeito que você estiver olhando a tabela. E a autorização? É um ato administrativo totalmente discricionário e precário. Não tem estabilidade nenhuma. Tá? Então, como é que está aí a letra C, né? Letra C ou letra B que está aí? Letra C? Como que a gente colocou aí, Fabiane? Letra C. O título. Quanto à duração ou estabilidade, né? Quanto à duração ou precariedade. Ou precariedade, ótimo. Quanto à duração ou precariedade, coloca assim, ó. Enquanto a concessão
enquanto a concessão possui termo inicial e final, possui termo inicial e final, alcançando assim uma estabilidade não absoluta, alcançando assim uma estabilidade não absoluta, a permissão, vírgula, a permissão, sendo um contrato por tempo indeterminado, sendo um contrato por tempo indeterminado, possui certa precariedade. Possui certa precariedade. Ponto continua. Ponto continua. Já a autorização é um ato administrativo discricionário. Já a autorização é um ato administrativo discricionário. E extremamente precário. Ponto. Observação. Quanto maior o investimento, maior deve ser a estabilidade. Quanto maior o investimento, maior deve ser a estabilidade. E para terminar, última distinção, ó. Letra D. Quanto à necessidade de prévio procedimento licitatório. Quanto à necessidade de prévio procedimento licitatório. Beleza? Então vamos lá, ó. Gente, essa é fácil, é mais fácil, né? O que a gente estudou no semestre passado? Princípio da obrigatoriedade, previsto no texto constitucional. Quando que é obrigatório, em regra, prévio procedimento licitatório? Antes do quê? Antes de contrato ou antes de ato? Thaliton, acorda. Levanta essa cabeça, Thaliton. Me responde aqui, ó. Liga o microfone e me responde. O que nós aprendemos no semestre passado, Thaliton? Repete a pergunta, por favor, professor. Sabia que ele estava desatento. Thaliton, olha aqui, ó. Princípio da obrigatoriedade. Antes de contrato ou antes de ato, que em regra é obrigatório o procedimento licitatório? A gente faz licitação para contratar ou para praticar atos? Para poder contratar. Exatamente. Então aí nós já matamos então a letra D.
Permissão é ato ou contrato? Contrato. Concessão é ato ou contrato? Contrato. E autorização é ato. Então vamos lá, ó. Para concessão e permissão, em regra, prévio procedimento licitatório. Para autorização, não tem licitação. Tá bom? Então vamos lá, anotem aqueles que quiserem. Nas concessões e permissões, em regra, prévio procedimento licitatório. Para a autorização, inexistente procedimento licitatório. Para autorização? Inexistente procedimento licitatório. Não existe, né? Procedimento licitatório. Desnecessário procedimento licitatório. Tranquilo? Terminamos assim o capítulo serviço público. Então, podem aí abrir os microfones para o momento de perguntas aí. Vou desligar a câmera, tá? A gravação, para vocês ficarem mais à vontade.